Então, pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É com um imenso prazer que hoje temos a presença da professora Priscila Ramos. A Priscila é minha contemporânea de graduação, nós estudamos juntas aí na UESC, aqui na UESC, né? Que estamos na UESC virtualmente. E também fomos contemporâneas de doutorado, e é minha amiga, né, de longas datas, a gente já passou por muito perrengue junta. Então, a Priscila, ela concluiu a graduação em 2006, né, na UESC, e em 2009, ela concluiu o mestrado pela UFAL, na Universidade Federal de Alagoas. Recentemente, ela concluiu o doutorado na Unicamp, na área de matemática aplicada, sobre o tema de pesquisa dela que ela vem trabalhando agora, que ela vai falar um pouquinho para a gente o que é isso, né? Porque eu não sei muita coisa sobre isso, não. Eu passo a palavra a você, Priscila, agradeço a presença de todos e quero falar que essa palestra também faz parte do projeto de extensão da gente, o Matemática Suave, né? A gente propõe divulgação científica. Eu passo a palavra a você, Priscila. Boa tarde, turma, tudo bem? Eu estou muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui, né? A gente poder reunir, a gente está tão distante, né? Eu estou em Barreiras, vocês aí em Ilhéus, né? Ou na casa de vocês ainda, a Geisane está aí em Uruçuca. E é muito bom essa oportunidade da gente poder se reunir para falar de matemática, né? Então, a gente tem que aproveitar o tempo dessa oportunidade de poder nos reunir virtualmente. Então, eu estou muito feliz. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do cálculo fracionário. O título é aí uma introdução ao cálculo fracionário, e o que eu vou fazer nessa tarde é uma conversa, é mais um convite para o estudo do cálculo fracionário, tá bom? Vou apresentar algumas coisas que eu trabalhei, tá? Mas muitas outras serão omitidas, até porque não é o objetivo aqui, né? O objetivo é apresentar a vocês exatamente esse cálculo. Eu sou professora da UFOB, eu vou fazer aqui minha apresentação, vou compartilhar com vocês, só um minuto. Vamos ver. Pronto, vocês estão conseguindo ver? Eu não estou vendo vocês, por isso que eu pergunto se vocês estão vendo aí o slide. Sim. Ok. Bom, então, eu sou professora da UFOB, tá? Da Universidade Federal do Oeste da Bahia, da Universidade do Oeste da Bahia, UFOB, tá? A UFOB, ela tem alguns campos, mas eu estou situada aqui em Barreiras, tá bom? Eu já estou aqui há algum tempo, como a Geisane já adiantou um pouco para vocês, eu fui aluna aí da UESC, também fiz bacharelado, assim como vocês, e fiz uma formação em matemática pura no mestrado, e depois, então, no doutorado, eu fui para a área aplicada, estudando mais especificamente a área de física matemática, e aí foi quando, então, eu conheci também o cálculo fracionário, tá? Até então, também não conhecia, mas foi quando eu conheci e comecei a trabalhar com ele no doutorado, tá? Bom, eu queria começar falando um pouco sobre essa história, né? Como surgiu o cálculo fracionário. O cálculo que nós estudamos, que vocês estudam, que eu já estudei, que a gente leciona, que a gente vê na graduação, é um cálculo mais clássico, né? Que a gente chama de cálculo clássico, que é aquele cálculo de Leibniz, de Newton, né? E aquela turma. Então, ali naquele cálculo, que nós estamos mais familiarizados com ele. E aí fica parecendo, então, que o cálculo fracionário surgiu agora, né? Ou surgiu assim, né? Para que um cálculo fracionário? O que é um cálculo fracionário, né? Muita gente não conhece. Eu fui ter conhecimento mais para frente, também, assim como vocês. Na graduação, eu fiz a disciplina de Física Matemática, que também ali já tinha sido apresentada a resolução de algumas EDOs usando o cálculo fracionário. Mas eu fui entender um pouco mais, estudar mais profundamente isso no doutorado, tá? O cálculo fracionário não é só coisa de físico matemático. Pode falar.
Vê se você consegue colocar em tela cheia, porque diz que tá... Tá ruim, né? É. Deixa eu ver aqui, né, não, Geisa? Ali na parte superior esquerda tem visualizar e tem modo tela cheia. Tá. Quase o último, antepenúltimo. Pronto, ótimo. Eu estava mesmo procurando, viu? Obrigada. Muito obrigada. Eu mudei de computador e de sistema recentemente, eu estou meio perdida. Bom, então, como eu estava falando para vocês, né? Vamos fazer um pouco aqui, se situar como surgiu esse cálculo fracionário. E vocês vão ver, então, que não surgiu assim de uma mágica, né? Não é uma coisa que é recente. O cálculo fracionário, ele surgiu exatamente ali quando os matemáticos estavam discutindo esse cálculo clássico, que é o cálculo que vocês estudam aí na graduação, né? As derivadas e as integrais, né? O cálculo diferencial e integral. Então, naquele momento em que se surgia e que estava em muita ascensão, os estudos do cálculo, né, tanto da sua derivada, integral, como vocês já notaram um pouco aí da história da matemática, existem sempre umas relações, né, matemáticas entre as ferramentas que vão surgindo. Nada surge assim do nada, uma coisa e depois de muito tempo outra, não. A gente vai estudando, as questões vão surgindo, né? E aí, então, um outro ramo de matemática, uma outra área também vai surgindo paralelamente. Então, assim, a gente vai crescendo, né? Com muitas ferramentas ali no mesmo momento. E foi assim também com o cálculo fracionário. Então, naquele momento ali em que estava em ascensão o cálculo diferencial integral, este que vocês conhecem, que vocês mais conhecem, né? Porque imagino que alguns de vocês talvez já devem ter ouvido falar do cálculo fracionário. E aí foi nesse momento que surgiu, então, o cálculo fracionário. E de onde se originou ele? Conta a história que o cálculo fracionário se originou de uma troca de cartas, né, que o L'Hopital, ele fez uma pergunta ao Leibniz, quando o Leibniz exibiu a sua notação de derivada. Observe que essa derivada que a gente estuda na graduação é uma derivada de ordem inteira. Não é verdade? A gente calcula a primeira derivada, a segunda derivada e por aí vai. Só que então, vendo essa notação de Leibniz, desculpa, deixa eu voltar. Observando essa notação de Leibniz, o L'Hopital, então, fez a seguinte pergunta, né? Naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha e-mail, então eles escreviam cartas. E nessas trocas de cartas, o Leibniz já havia feito uma pergunta ao L'Hopital, perguntando sobre uma generalização da derivada, e o L'Hopital, então, retrucou com uma outra pergunta. Né? O L'Hopital fez uma pergunta ao Leibniz relacionada à ordem dessa derivada. Né? Então, ele perguntou o que aconteceria, qual seria a interpretação do Leibniz para a sua notação, que é essa a notação de Leibniz, né, para a derivada enésima, se n fosse meio, por exemplo. Né? Até então, o Leibniz tinha lá seus estudos, mas a derivada ali era, então, para uma ordem inteira, que é onde a gente fala de derivada inteira, né? E vocês vão ouvir eu falar aqui em alguns momentos o caso inteiro. Eu estou me referindo ao caso em que as derivadas são inteiras, são derivada primeira, segunda, terceira, enésima, e assim por diante. Então, de onde, né? Então, surgiu essa questão aí. Como seria essa interpretação se n fosse igual a meio? Como é que a gente deriva meio? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que vocês já perguntaram isso a algum professor? Vocês já fizeram essa pergunta? Observe que surgiu aí um ramo fortíssimo da matemática, que é o cálculo fracionário, a partir de uma questão, de um questionamento. As pesquisas, elas surgem a partir de uma formulação de uma questão, de uma pergunta, né, de uma indagação. Então, eu quero incentivá-los a indagar, a perguntar aos seus professores, entre vocês, entre os colegas também, sempre participarem, e estar sempre perguntando, duvidando. São nesses momentos que podem surgir aí questões de pesquisa, tá bom? E muitas coisas que a gente vai ver na história de pesquisa surgiu assim, né, a partir de um questionamento, de uma pergunta. Então, daí, Leibniz não soube responder, deixa eu só contextualizar um pouco isso, o Leibniz não soube responder isso ao L'Hopital, né, o que significa uma derivada de ordem fracionária, por isso vem o nome fracionário, né, de uma derivada, por exemplo, de ordem com n igual a meio, ele não soube dizer naquele momento.
mas disse que isso certamente poderia render muitos frutos. E ele estava certo, né? O cálculo fracionário, desde então, desse momento, desde essa indagação, dessa dúvida, ele foi crescendo, né? Os pesquisadores foram se aprofundando, e aí, então, surgiu o cálculo fracionário, meio que paralelamente aí a esse cálculo clássico, a partir de uma notação do Leibniz. Bom, existem muitas derivadas fracionárias, tá? E o cálculo fracionário, assim como o cálculo diferencial integral, né, ele vai integrar dois objetos matemáticos importantes, as integrais e as derivadas. Existem muitas derivadas fracionárias, como eu falei. Eu vou apresentar duas em particular aqui, que foram as que eu mais trabalhei no meu doutorado, mas existem muitas outras. De repente, uma outra oportunidade, um mini curso, no momento que a gente tenha mais tempo, eu posso estar apresentando para vocês isso, né? Fazendo algumas ferramentas, trazendo para vocês algumas ferramentas aí do que a gente tem no cálculo fracionário. Bom, primeiro vamos começar com a definição, então, de integrais fracionárias, tá? Bom, vamos considerar aqui um aberto AB, esse intervalo ele pode ser finito ou infinito, tá, da reta. Então, vamos considerar um alfa maior que zero, e também uma função psi, como uma função crescente e positiva nesse intervalo. Vamos considerar psi de linha, uma função contínua no aberto AB. Então, as integrais fracionárias de f, com respeito a psi, nesse intervalo fechado AB, a direita e a esquerda são definidas dessa maneira, como vocês estão vendo aqui. Essa função aqui, ela é a função gama. Eu soube que vocês já estão aí fazendo o curso de EDO, né? Esse é um curso de EDO. E vocês, então, estão vendo ali a importância das funções exponenciais na resolução daqueles problemas, certo? Principalmente quando a gente avança ali, né, para as equações diferenciais lineares, coeficientes constantes e de segunda ordem, na verdade, homogêneas, que aí vai aparecer ali as soluções em forma, né, como escritas como funções exponenciais. Então, lá, assim como as funções exponenciais são importantes para as equações diferenciais ordinárias, aqui no cálculo fracionário vai ser muito importante algumas funções também. Eu posso citar três delas, que são a função gama, que é esta que está aqui, essa tal de alfa, ela é escrita como uma integral de uma exponencial, tá bom? Eu não trouxe ela aqui nesse momento, mas fica aí para vocês pesquisarem. Ela é uma integral em termos da exponencial. Essa é a função gama. E existe também a função beta e a função de mitagem. São três funções que geralmente a gente usa muito para o cálculo fracionário, especialmente quando a gente está lidando com equações diferenciais envolvendo o cálculo fracionário, tá? Envolvendo derivadas fracionárias. Então, ela aparece aqui, é de suma importância. Então, essa aqui é a notação, essa é a integral fracionária, né? É 1 sobre a função gama, da integral de ax, psi' de t, dessa diferença elevada a alfa menos 1, f de t dt, tá? Então, aqui a gente tem observe que é um tanto, né, diferente. A gente vai ver existem outras propriedades das integrais fracionárias, que eu também não trouxe aqui, mas existem ali as propriedades de linearidade, convolução, então tem muitas outras coisas, né, para serem apresentadas. Ao longo todos esses anos que surgiu o cálculo fracionário, ele não tem parado, né? A gente tem que estar sempre procurando investigar, e tem muita coisa que já foi feita, já foi provada matematicamente. Bom, aqui existem casos particulares, tá? Que eu apresentei para vocês, é claro, uma definição mais geral, já que eu não vou me aprofundar em um problema específico. Se eu trouxesse para vocês uma equação diferencial de viscosidade ou de outro problema, aí eu estaria trazendo aqui equações, né, funções específicas. Como a ideia é apresentá-los ao cálculo fracionário, então aqui está, né, a integral fracionária, e essa função psi é uma função qualquer, né, observe, mas ela deve ser crescente e positiva nesse intervalo, e a sua derivada deve ser contínua em AB. Essas são as hipóteses sobre essa função psi. Então, aqui a gente diz que essa é a integral fracionária de f com respeito à função psi, tá bom? E aí existem casos particulares. Um caso particular que eu quero apresentar a vocês
são as integrais fracionárias de Riemann e Liouville, que acontece quando essa função psi de x é x, né? Quando a gente tem essa função aqui como sendo x. Então, aqui nós temos, a gente vai ter as hipóteses, na outra definição, né? AB, o intervalo finito e infinito, em R, as integrais fracionárias de Riemann e Liouville, à esquerda e à direita, de F, de ordem alfa. Observe que aqui a gente está falando de uma integral fracionária de ordem alfa, tá? Onde esse alfa é maior que zero, então não precisa ser inteiro, né? Como a gente trabalha aí, vocês vão ver também isso mais especificamente nas derivadas, como a gente trabalha nesse cálculo clássico, né? Conhecido como clássico. Então, essas são as integrais de Riemann e Liouville. Observe que se psi é igual a x, então psi' a derivada, né, vai ser 1, e por isso a gente fica com aquela cara de derivada aqui, tá? Psi de x é x, a derivada foi 1, tá aqui, então fica x menos t. E essa aqui é o expoente de alfa menos 1, tá? Tal, só para frisar, tal é a função gama, e aqui, especificamente, eu estou querendo que essa função f seja L1. Bom, eu trouxe um lema, um resultado para a gente fazer aqui, para vocês verem mais ou menos como que a gente pode trabalhar com essas integrais fracionárias. Né, como eu disse, se o problema fosse específico, por exemplo, alguns problemas especificamente, a gente usa os transformados de Laplace, para poder trabalhar com elas, para poder trabalhar nesse cálculo fracionário, interagir e resolver essas equações fracionárias. Eu não sei se vocês já viram ou vão ver, depois aqui da nossa apresentação a gente vai bater um papo, sobre as transformadas de Laplace, que também são bastante usadas, né? Para resolver alguns problemas aí de equações diferenciais, né? Importantíssimo, a gente sai de equação diferencial para uma algébrica, e aí a gente consegue resolver a equação. Então, aqui, eu trouxe esse resultado para a gente poder fazer junto e vocês observarem mais ou menos como que procede o manejo, né, com essas integrais fracionárias. Então, vamos supor que alfa seja maior que zero e delta também, tá? Então, a gente tem duas coisas aqui, dois resultados. Se f de x for uma função desse tipo, onde psi de x menos psi de a, que é igual, né, psi de x menos psi de a elevado a delta menos 1, então, a integral fracionária de f com relação a psi e de ordem alfa, ela é exatamente essa forma aqui, tá? Onde tal aqui é a função gama, tá bom? A segunda questão é que, se f for, observe que aqui vai estar em b, né? Se f de x for igual a psi de b menos psi de x, com delta elevado a delta menos 1, então a gente tem essa cara aqui, para a derivada, para a integral fracionária, né, de f com relação a psi, tá bom? Lembrando que, vamos voltar aqui um pouquinho, falando dessa integral fracionária, gente, a gente tem essa f, né, então a gente está integrando f com respeito a uma função psi. E o que esse lema está apresentando é, e se f for uma função escrita em termos da função psi, né, se f for dessa forma, então a integral fracionária tem esse resultado, tem essa cara. Lá no cálculo diferencial integral, a gente sempre tem aquelas tabelinhas lá no final de livro, né, para saber integrais de algumas funções. Então, é como se fosse algo desse tipo, mas aqui no cálculo fracionário a gente não tem isso não, tá? Essas tabelinhas. Mas vamos provar esse resultado? Eu vou provar só o primeiro item. Vocês vão ver que a gente vai usar algumas estratégias, né, lá no cálculo clássico, para também provar. Nós estamos considerando, então, f de x dessa forma, né, sendo psi de x menos psi de a elevado a delta menos 1. E de acordo com a primeira definição, né, que foi a definição mais geral que eu apresentei das integrais fracionárias, diz que a integral fracionária de f com relação a psi é isso aqui. Tá? Só que agora a minha f é quem? A minha f é essa função aqui. Então, eu substituí aqui. Aí, usando a definição 1, eu vou ter 1 sobre gama de alfa, né, integral de a a x, psi' de t, psi de x, menos psi de t elevado a alfa menos 1, vezes a f de x. Mas quem é a f de x? Né, quem é minha f de x nesse caso? Psi de t, né, ou psi de x. Aqui, psi de t, porque a gente está mudando aqui, né, x está no integrado, está no limite superior da integral,
Então, eu tenho psi de t menos psi de a elevado a delta menos 1, ok? Nessa integral, o que a gente vai usar é uma estratégia conhecida de vocês, que é a integração por partes, tá bom? E aqui a gente vai chamar de u essa função, tá? Delta psi de x menos psi de t elevado a alfa menos 1, e dv, então, vai ser o que sobrou aqui, né? Psi de t menos psi de a elevado a delta menos 1. Fazendo a integração por partes, considerando u e dv dessa forma, né? A gente vai calcular u, du, dv aqui a gente integra, né? Para encontrar v, igualzinho que a gente faz aí no cálculo clássico. A gente encontra o seguinte, a gente pode, então, escrever que a integral fracionária de f com relação à função psi é exatamente dessa forma, tá? Mas aqui a gente ainda não chegou a provar o resultado que a gente quer. Mas a gente observando essa integral, quando a gente observa essa integral, a gente vê que a gente pode novamente integrar por partes. Então, é isso que a gente vai fazer. Fazer outra integração por partes, aquela mesma estratégia anterior, tá? Eu vou chamar u de psi de x menos psi de t, elevado a alfa menos 2, tá? O que sobrou ali é o nosso dv. Então, aqui a gente faz novamente a integração por partes. Aí, observe que aqui apareceu um outro expoente de alfa menos 3. Tá? Antes a gente tinha alfa menos 1, que a gente usou a integração por partes. Depois, alfa menos 2, a gente usou outra integração por partes, desculpa. E aqui vai aparecer agora um outro expoente, né? A função aqui e o expoente de alfa menos 3. Então, de novo, daria para fazer outra integração por partes, e assim sucessivamente. Então, a gente, após fazer uma integração por partes, alfa menos 1 vezes, a gente obtém esse resultado, tá bom? Essa propriedade da função gama resulta em que a gente pode escrever gama de delta sobre gama de delta mais alfa, tá? Isso aqui é uma propriedade da função gama, uma função conhecida, o pessoal aí que trabalha com cálculo fracionário, com o pessoal da física matemática, ou quem trabalha muito com as equações diferenciais, né? Ela vai aparecer em muitos momentos. Então, a gente pode escrever a integral fracionária de f com relação a psi dessa forma, como a gente queria demonstrar, tá? Então, de maneira análoga, a gente vai fazer o item 2, eu não vou demonstrar aqui. Eu trouxe esse resultado só para vocês verem como a gente pode estar aí relacionando, integrando, né? Usando o cálculo fracionário para essas integrais, usando também as estratégias que vocês já conhecem aí do cálculo diferencial e integral. Bom, então vamos às derivadas fracionárias, né? O cálculo aí tem que ter a integral e a derivada. Eu apresentei para vocês a integral ali que a gente, bem conhecida, né, que geralmente a gente usa, e vou para apresentar para vocês duas derivadas importantes. Existem muitas outras, não que as outras não sejam importantes, essas são importantes para o meu trabalho, tá bom? Mas existem muitas derivadas fracionárias. Eu vou apresentar duas aqui para vocês, que é a derivada de Psi-Riemann-Liouville e a de Psi-Caputo. Na verdade, são três, e depois nós vamos generalizar para Psi-Hilfer, tá? Então, eu vou apresentar para vocês a cara dessas derivadas. Bom, nessa definição, em que a gente vai estar definindo as derivadas fracionárias de Psi-Riemann-Liouville, nós temos o seguinte: um intervalo fechado, AB, tá? Pode ser assim, infinito e infinito, alfa maior que zero, que vai ser a ordem da derivada. Observe que a ordem não precisa ser inteira, tá bom? E n pertencente aos naturais, né? Vamos considerar f pertencente a esse espaço das funções n vezes contínuas, e psi' de x diferente de zero. Bom, então as derivadas fracionárias de Psi-Riemann-Liouville, à esquerda e à direita, com respeito à função psi, e de ordem alfa, são escritas dessa maneira aqui, que vocês estão vendo, tá? A derivada, olha só, essa é a notação para a derivada de Riemann-Liouville. Em geral, né, a gente não fica mudando notação, de vez em quando a gente pega um autor que escreve uma notação diferente, mas geralmente é essa. Então, aqui a derivada de Riemann-Liouville, ela é igual a 1 sobre a psi' de x, d dx elevado a n. Essa d dx é aquela derivada ordinária que a gente conhece, tá bom? Aqui, como a integral, né, elevada a n menos 1,
de psi, a integral de f com relação a psi de ordem n menos alfa. Tá bom? Então, observe que aqui já é uma maneira diferente, né? O operador derivado, ele já faz uma coisa diferente, podem observar, do que o que vocês costumam fazer no cálculo clássico. Tá bom? E aqui, de novo, abrindo essas contas, né? Sabendo quem é agora a integral fracionária, a gente tem 1 sobre gama de n menos alfa, 1 vezes 1 sobre psi de x, dx elevado a n, e essa integralzinha aqui, bacana. Essa é a derivada de Riemann-Liouville, né? Elas são definidas aí à esquerda e à direita. E nós vamos ver, essa alfa, o alfa é que é a ordem, é o que pode ser a ordem fracionária, né? Que pode ser meio, por exemplo, né? Como o L'Hopital perguntou lá para o Leibniz, né? Então, essa aqui pode ser uma derivada meio, por exemplo. Né? Basta a gente impor o valor que a gente quer para esse alfa, tá bom? Bom, existem casos particulares, né? Quando a função psi ela é igual a x, né, de maneira análoga ao que a gente fez lá na integral fracionária, ela vai ser chamada de Riemann-Liouville, tá? De que a gente tem um caso particular. Antes a gente tinha um caso geral, para uma psi qualquer, a gente tem psi Riemann-Liouville, e quando a gente, então, chama psi de x, a gente tem a derivada fracionária de Riemann-Liouville. Então, aqui também vocês podem ver a participação, né, aqui leva o nome de Riemann, né, Riemann também foi um dos grandes nomes lá do cálculo diferencial integral clássico. Então, a partir daquele questionamento, muita gente importante, né, se debruçou para estudar o cálculo fracionário. Bom, o que é que diz a derivada fracionária de Riemann-Liouville? Ela é definida dessa seguinte maneira, em que a gente vai ter que a derivada de f com relação, observe, a ordem alfa, né? E ela pode ser interpretada, ela é apresentada dessa seguinte maneira. Essa integral aqui, esse operador integral não deveria estar aqui, tá? Ele deveria estar aqui multiplicando essa derivada, como está aqui na parte inferior do slide, tá? Menos 1 elevado a n, nesse caso, porque a outra é a derivada à direita, né? Então, d dx elevado a n é aqui o operador integral de f, tá bom? Aí abre as continhas, a gente abre as continhas, a gente sabe que esse operador integral, fracionário, e aí abre as contas, a gente cai nisso aqui, tá? Então, é dessa maneira que a gente vai calcular a derivada fracionária de Riemann-Liouville, tá? Essa f geralmente é uma função conhecida, tá bom? E aí, então, a gente vai desenvolvendo isso aqui. Uma outra derivada fracionária importante, né, clássica, vamos dizer assim, como eu falei para vocês, não que as outras não sejam merecedoras do crédito, tá, gente? Não é isso, é importante para mim, só para frisar, mas são realmente derivadas fracionárias clássicas, né? Quem é do ramo trabalha muito com elas. E é a derivada de Psi-Caputo. A derivada de Psi-Caputo, nós vamos ter aqui na definição as condições semelhantes ali a Riemann-Liouville, tá? A alfa, que é a ordem da derivada, ela é maior que zero, apenas assim. A gente está considerando o n natural, o intervalo AB fechado, né? Podendo ser assim. Vamos considerar também as funções f, psi contínuas, tá bom? Tá ok, psi é crescente, psi' é diferente de zero, e x pertence a esse intervalo. As derivadas fracionárias de Psi-Caputo, à esquerda e à direita de f, são dadas dessa maneira. Observe aqui a notação da derivada de Caputo, a gente coloca um C aqui, né, para distinguir a derivada de Caputo e de Riemann-Liouville. Aqui, então, é aquela mesma integral fracionária que eu apresentei no início para vocês. E essa é uma notação aqui que a gente usa, então, para Aqui a gente vai abrir as contas, né? Em geral, nos teoremas, nos resultados, a gente abre essa conta, a gente já sabe quem é a integral fracionária, a gente abre isso aqui um pouco mais, aí as contas ficam mais estendidas, né? Ficam maiores, ok? N aqui a parte inteira de alfa, mais 1, para alfa diferente, porque alfa não pertence a n, e n igual a alfa, né? Para alfa também é pertencente a n. Ok? E se n for igual a alfa, né? Então, alfa aqui pertencente a n, tá? Aí vocês podem perguntar, professora, esse cálculo de derivadas fracionárias aí,
a gente pode recuperar a casa inteira? Sim. Então, no final eu vou apresentar um resultado para vocês, e a gente vai ver que o grande lance de usar derivadas fracionárias, vocês podem estar olhando, e as fórmulas são muito grandes, né? Mesmo porque a gente já se habituou com, muitas vezes, né, corriqueiramente, usar o outro cálculo. Mas por que, então, usar o cálculo fracionário, né? Porque tanta gente se interessa pelo cálculo fracionário, pelo estudo. Eu vou estar falando disso mais um pouquinho adiante, que a pouquinho a gente já fala nisso, tá? Então, aqui a gente pode recuperar o caso inteiro, se a gente considerar alfa, que é a ordem da derivada, né? Se alfa for inteiro, tá? Mas observe que é uma generalização, né, gente? É uma ideia mais geral do que a gente tinha anteriormente aí do cálculo clássico, de trabalhar só com derivada inteira. Agora a gente pode estar trabalhando com derivada de 1/2, 1/3, 1/5, né? De ordem fracionária. Aí também existem casos particulares, e um caso especial é que quando π é igual a x, a gente tem nesse caso as derivadas fracionárias de Caputo. Tá? Não mais de π Caputo, mas de Caputo. Aqui também as funções devem ser n vezes contínuas, né? Alfa é maior que zero, que é a ordem da derivada. A notação, a gente coloca esse Czinho para dizer que é a derivada de Caputo. SI, esse operador I, é o operador integral fracionário aplicado à derivada aqui, né? D dx, a enésima derivada de f. Tá? Essa é claro, aqui tem a direita também, né? Vai aparecer aqui um -1 elevado a n. Tá? E aqui continua sendo um operador de integral fracionário aplicado a ele. Ok? Observe que aqui a gente está sempre relacionando, né, nesse cálculo fracionário, as integrais e as derivadas. Bom, com isso, existem muitas outras, né, estou sempre frisando isso, porque vou apresentar só algumas aqui para vocês, mas existem muitas derivadas fracionárias, muitas mesmo. E em 2018, Souza e Oliveira, eles introduziram uma nova derivada fracionária, chamada Psi-Hilfer, tá? Existe a Hilfer, já existia a derivada fracionária Hilfer, né? E aí, então, esses dois pesquisadores aí, eles desenvolveram ainda uma classe de derivadas que eles deram o nome de Psi-Hilfer. O objetivo dessa derivada Psi-Hilfer é unificar em uma única derivada fracionária uma ampla classe de derivadas fracionárias, que preservaria suas propriedades. Vocês viram aí que eu apresentei sempre algo mais geral, uma definição mais geral, e depois, então, algo particular, né? Para cada psi ali, para psi igual a x, a gente tinha situações particulares. Então, a ideia de Souza e Oliveira foi exatamente unificar, né? Como é que eu posso juntar todas essas derivadas fracionárias em uma só? E a partir dessa, eu obter casos particulares. Isso não é tão simples, né? Por quê? Porque a gente tem que garantir que as propriedades sejam preservadas. E foi assim que nasceu a Psi-Hilfer, uma jovem derivada fracionária, trouxe então para vocês conhecerem, né, essa jovem derivada, e que tem feito aí bastante pesquisador aí se debruçar em cima dela. A gente tem usado bastante para poder continuar os estudos aí de cálculo fracionário. Meus orientadores foram eles, tá? O professor José Vanterlei, na sua tese de doutorado, em 2018, juntamente com o seu orientador, o professor Edmundo Capelas, desenvolveram, então, aqui, apresentaram a derivada Psi-Hilfer, né? Eles foram também meus orientadores, José, meu orientador do doutorado, e o professor Edmundo, meu co-orientador. Então, não poderia deixar de falar para vocês da derivada fracionária de Psi-Hilfer, né? Essa jovem derivada. Aqui eu trouxe a definição da derivada fracionária de Psi-Hilfer para vocês. Nós vamos considerar, então, alfa entre n-1 e n, onde n é natural, o intervalo i, tá? Um intervalozinho fechado, f e psi são funções contínuas. Nós vamos considerar duas funções, né? F e psi são duas funções, ok, psi é crescente e psi' é diferente de zero, né? Para todo x pertencente a i. As derivadas de Psi-Hilfer de uma função f de ordem alfa e tipo beta, olha só, que aqui a gente já começa a misturar algumas coisas, né? Essa coisa do tipo, a gente pode ver em outras derivadas, que é a derivada de Hilfer.
E quando foi proposto que é derivada de Psi-Hilfer, né, então a gente tem uma ordem e um tipo. Tá? Aqui a notação da derivada fracionária. A derivada fracionária de Psi-Hilfer de F, de ordem alfa e tipo beta. É assim que a gente lê. Então, a derivada aqui, gente, é um operador. Para vocês estarem fazendo aí álgebra linear, vocês já viram, para vocês estarem fazendo o curso de EDO, vocês já viram álgebra linear, já devem ter passado por isso, eu acredito. Então, aqui vocês podem observar que é o operador derivado aplicado à função f. Né? E o que é isso? O que faz esse operador Psi-Hilfer aplicado à função f, né? Nessas condições, sendo f ali contínuo. O que faz? Faz exatamente isso aqui, tá? Tem essa expressão. Aqui a gente tem a integral, que é a integral fracionária, tá? Aplicada a esta derivada vezes, olha só, a integral fracionária, uma outra integral fracionária, vezes f de x. Tá? E assim a gente tem a derivada à direita e a derivada à esquerda. Lembrando que esse alfa, que é a ordem da derivada, gente, pode ser geral. Pode ser inteiro, professora? Pode ser inteiro. Tá? Mas como a gente está no cálculo fracionário, o que a gente quer mesmo é trabalhar de maneira mais geral, né? Pesquisando, identificando o que acontece se essa derivada for arbitrária, tiver uma ordem fracionária, né? Ou poder ser qualquer ordem. Depois, quando necessário, a gente pode, então, fazer casos específicos, quando o alfa for igual a 1, e aí a gente vê o que acontece, quando ela tiver uma ordem inteira. Então, essa é a derivada de Psi-Hilfer, foi formulada recentemente, em 2018. As derivadas de Psi-Hilfer, elas podem ser escritas em termos da integral fracionária, como vocês viram, com respeito a uma função, e das derivadas fracionárias de Riemann-Liouville, de uma função com respeito a outra, da seguinte forma, tá? Como eu falei de Riemann-Liouville, né, não falei à toa, é porque a integral de Psi-Hilfer, ela também pode ser escrita assim, tá bom? A derivada de Psi-Hilfer como a integral fracionária, que eu falei no início, a primeira definição, e aqui a derivada de Riemann-Liouville, ok? O que a gente tem desse cálculo fracionário, né? O que a gente pode falar dele? A gente tem muita coisa já feita, né? Essas derivadas mais clássicas de Riemann, de Caputo, que eu trouxe aqui, a da própria Psi-Hilfer, a própria Hilfer, né? Que eu não apresentei aqui, elas são derivadas clássicas, e principalmente essas duas primeiras, a de Riemann-Liouville e Caputo, já tem muita propriedade feita, né? Muita propriedade provada. Essa Psi-Hilfer, como ela é uma jovem derivada, né? Uma jovem proposta, ainda tem algumas coisas que a gente precisa provar. Tá? Mas muita coisa já foi feita desde 2018. Nós já avançamos bastante, mas ainda temos alguns desafios. É importante observar que a partir da particular escolha de Psi e dos limites de beta e alfa, né, beta tendendo a 1 e beta tendendo a 0, que eu fiz uma escolha, obtemos uma ampla casos particulares de derivadas fracionárias existentes na literatura. Lembra que eu falei para vocês que é exatamente a formulação da Psi-Hilfer, ela surgiu da ideia de poder apresentar, poder construir uma derivada fracionária que reúna todas as outras, né, e conserve as mesmas propriedades, certo? Então, foi assim que Souza e Oliveira prosseguiram os seus estudos e conseguiram, então, fazer essa ideia se consolidar. Tá? Então, quando a gente escolhe, dependendo da escolha da Psi, tá? De maneira particular, lembra que a gente foi escolhendo Psi igual a X, né? Mas eu posso escolher fazer outras escolhas para a função Psi. Naquele momento eu fiz Psi igual a X, aqui eu posso fazer, por exemplo, X elevado a Rho, ou Ln de X, né? Uma função conhecida. Observe que quando eu faço essas escolhas para Psi na derivada fracionária de Hilfer, Psi-Hilfer, fazendo beta tender a 0 ou beta tender a 1, eu vou ter exatamente aqui as derivadas fracionárias resultantes, eu denotei assim, tá? DF, derivadas fracionárias aqui, derivada fracionária resultante. Então, observe que aqui já tem 3 derivadas fracionárias, 4, né, gente? 4 derivadas fracionárias diferentes. Fazendo o quê? Só mudando a escolha, posso escolher a minha Psi, faço uma escolha para Psi, e aqui também faço uma escolha para beta, que beta é o tipo, né? E aqui na derivada de Psi-Hilfer, ela é o tipo da derivada. É um tipo, né? A gente chama de tipo. Ok?
Então, dessa maneira, se vocês pegarem outros trabalhos do Souza e das orientações deles, do Souza e do professor Edmundo Capelas, né, vocês vão ver que tem uma gama muito grande, mas é muito grande. O primeiro artigo deles, esse de 2018, já traz muitas propriedades para a derivada fracionária de Psi-Hilfer, sabe aquelas derivadas do cálculo clássico, né? Muitas delas já foram provadas aqui para Psi-Hilfer. A gente prova que, por exemplo, o operador ele é limitado, né? Eles fizeram, o professor José Vanderlei e o Edmundo, eles provaram isso naquele primeiro trabalho em 2018. Então, tem muitas outras coisas provadas ali, com relação à convergência também, tá? E também com relação a essas escolhas, tá? Para mostrar exatamente o que eles queriam, né? Que fazendo essas escolhas, a Psi-Hilfer é muito boa, porque a partir dela existem casos particulares, a gente pode derivar muitas outras derivadas fracionárias, e que preservam a mesma propriedade, ok? Então, aqui a gente vai ter essas derivadas fracionárias, que são diferentes. Observe que eu não trouxe, como eu disse, né, não apresentei para vocês aqui todas as derivadas, porque não faz sentido, e a gente tem uma gama muito grande. Aqui eu trouxe só um teorema para que vocês vejam que uma propriedade, né, um resultado da Psi-Hilfer é que os operadores são limitados. E para a gente trabalhar com isso nas equações diferenciais, é importantíssimo que o operador seja limitado, né? Uma derivada aqui, a derivada de Caputo, ela é uma derivada particular da Psi-Hilfer. A derivada de Riemann-Liouville, ela é uma derivada particular da Psi-Hilfer, tá? Então, assim, a Psi-Hilfer, ela realmente reuniu muitas derivadas fracionárias importantes, tá? E preservando propriedades, e aí algumas já foram provadas. Aqui é só para mostrar, eu não vou demonstrar isso, tá? Foge do nosso interesse aqui nessa conversa, nessa apresentação, mas aqui é só para mostrar para vocês essa importante propriedade que a Psi-Hilfer, ela é um operador limitado. E para a gente que trabalha nas equações diferenciais, isso é importantíssimo. Para uma aplicação da equação do cálculo fracionário, eu trouxe uma equação que nós formulamos no meu doutorado, né, sob a orientação do professor José Vanderlei e do professor Edmundo Capelas, que é esta que vos apresento, tá? É uma equação integro diferencial fracionário. Aqui observe que a derivada envolvida é uma derivada de Caputo, tá? Ela é uma equação impulsiva. Vocês, como são alunos de GDO, né? Aqui está a equação diferencial, e aqui as duas condições dessa equação, tá? Esta última aqui, delta teta ti, igual a I teta ti, é a condição de impulso. Embora a gente trabalhou ali na matemática aplicada, né, no programa de matemática aplicada, o nosso intuito aqui foi desenvolver ferramentas matemáticas, conceitos qualitativos matemáticos, provar qualitativamente a existência, a unicidade, também a controlabilidade de um sistema integro diferencial fracionário, impossível, tá? Aqui eu trouxe a equação diferencial, mas a gente ainda formulou um sistema para controle, quando a gente foi estudar o controle desse sistema, e aí a gente impôs uma função aqui que faz esse controle, que é a chamada função controle de um sistema, tá? Como eu disse, a gente não se preocupou em aplicar, tá? Nós não aplicamos de um problema particular, mas trabalhamos isso na própria matemática. O cálculo fracionário, ele pode ser usado em muitos ramos, e tem sido usado em muitos ramos da matemática, tá certo? Biologia, matemática, a própria matemática, né? A farmácia, a física matemática. Eu encontrei uma dissertação de memória também, acerca de memória, que usa a equação integro diferencial fracionária, aquelas equações diferenciais de Cauchy, talvez alguns de vocês já conhecem, ou possivelmente podem conhecer, né, a equação diferencial. Ela também tem ela na sua forma clássica, né, mas também tem a sua formulação fracionária, tá? Por quê? Pesquisadores estão o tempo todo procurando trabalhar com as equações, com o cálculo fracionário, né? Por quê? Porque o cálculo fracionário, quando a gente usa essas ferramentas fracionárias, as derivadas, a gente tem uma solução mais geral do problema, tá? Muita coisa se perde quando a gente faz o cálculo inteiro,
quando a gente usa o caso inteiro. E quando a gente está trabalhando com uma equação como essa, em um contexto fracionário, né, usando ferramenta do cálculo fracionário, usando uma derivada de Caputo, né, por exemplo, que é uma derivada fracionária, a gente está procurando uma solução mais geral. Ah, mas e o caso particular do caso inteiro? Os casos particulares, eles podem ser também obtidos fazendo alfa igual a 1, por exemplo. Tá? Então, aí a gente obtém o caso inteiro. Tá certo? Então, assim, a gente estuda integrais fracionárias, a gente estuda equações diferenciais, fracionárias, buscando exatamente algo mais geral, né? Qualitativamente e também pode ser quantitativamente, né, em termos das soluções. Bom, existem algumas considerações e desafios que eu quero fazer, eu quero deixar aqui claro, tá? Estou finalizando já, tá, gente? Com relação a esse estudo do cálculo fracionário. É um cálculo que está bastante consolidado, né? Já está muito consolidado. Tem muita gente boa trabalhando nele. Se vocês, a partir de hoje, se interessarem, colocarem lá na internet, procurar artigos e teses, dissertações para o cálculo fracionário, vocês vão achar uma gama muito grande, desde as áreas puras como as áreas aplicadas, né, como eu já falei, muita coisa na área de engenharia também, da biologia tem muita coisa, bastante coisa sendo... esse pessoal trabalha muito com as equações diferenciais, né, e aí existe esse modelo fracionário para essas equações diferenciais. Aqui pode parecer feio, mas é uma EDO, tá? É uma equação integral diferencial, tá certo? Não é feio, gente, é bonito. Pode só parecer, tá bom? Mas não é. Observe que aqui vai aparecer aquela integral, né? A integral fracionária. Aqui é a derivada de Caputo, daquela forma que que eu apresentei para vocês. Esses operadores foram importantes para mim, para a gente desenvolver o que a gente pretendia, né? Para a gente formulou essa equação de maneira que esses operadores fossem adequados aqui para isso. E agora não vem ao caso ficar especificando essas coisas. Bom, mas como considerações, o que eu quero dizer é que o cálculo fracionário ele já está muito bem consolidado, tá? O número de pesquisas, de trabalhos nessa área são muito, né? Vocês podem estar observando isso na internet, como eu já falei. E nós podemos aplicá-la também a muitas áreas, isso tem sido feito cada vez mais crescente. O número de artigos é surpreendente quando a gente procura artigos em áreas aplicadas usando as derivadas fracionárias, o cálculo fracionário como um todo, né? Então, isso proporciona uma ligação importante, que cresce exponencialmente ao longo dos anos. Uma outra consideração que eu quero fazer com relação à interpretação geométrica, tá? Observem vocês que quando a gente estuda o cálculo diferencial integral, ali todo professor começa fazendo uma interpretação geométrica, e vamos falar agora da derivada, por exemplo. Existe uma interpretação geométrica, né? Existe uma interpretação geométrica para derivada. Todo professor de cálculo começa a partir disso. Então, uma grande questão que está em aberto ainda é que o cálculo fracionário, nós ainda não temos uma representação geométrica para ele, tá? Embora ele tá sendo bem aceito, consolidado, né, os seus resultados são muito bons, né? Ninguém questiona essas questões já do cálculo fracionário, já é uma ferramenta muito conhecida, uma área que está crescendo e que não para de crescer, mas ainda assim nós não temos uma representação geométrica. Tá? Em 1998, o Lorenzo e o Hartley, não sei falar bem isso, eles conseguiram alguma representação, mas foi usando análise numérica, né, e usando essa derivada aqui. Né, em particular, eu não conheço essa derivada fracionária. Mas ainda tem muita gente pesquisando nesse sentido, tá? Tem muita gente boa, muito autor bom, muito pesquisador bom, procurando representação geométrica para o cálculo fracionário. Esse é um grande desafio da área. Aqui eu também, falando de desafios, né, de considerações, eu quero falar da Psy-Hilfer, já que eu apresentei para vocês, essa jovem derivada fracionária, que está aí despontando, tem muitas citações na internet sobre ela, vocês podem pesquisar, se quiser, se tiverem interesse, mas também existem muitos desafios com relação a ela, exatamente por ser uma nova derivada, né?
Por exemplo, nesse problema que eu trabalhei, a gente gostaria muito de trabalhar com Psi-Hilfer aqui, né? Mas a gente trabalhou com Caputo, porque Psi-Hilfer ainda não tem algumas propriedades provadas que eu precisei usar para discutir essa equação diferencial. E a Caputo, a derivada de Caputo, ela já tem essas propriedades necessárias, que foram necessárias, né, para a minha pesquisa. Então, a gente usou Caputo, tá? Então, ainda tem muita coisa aí para ser resolvida com relação ao Psi-Hilfer. Aqui eu trago algumas referências, tá? O meu trabalho de tese aí rendeu uns 2 artigos, um tá rodando aí para ser publicado, o outro foi publicado, que é este aqui, né? Os outros artigos do meu orientador e do professor Edmundo Capelas, que foi meu orientador, que foi quem apresentou essas derivadas de Psi-Hilfer, estão aqui. E aqui eu apresento para vocês algumas referências, tá bom? E o meu muito obrigada. Quem tiver interesse de conhecer algo mais profundo, né, ou algo preliminar mesmo, mas alguma ideia, como eu falei, existem equações mais simples, como as equações de Cauchy, equações de viscosidade, ou equações mais aplicadas, que são mais simples, são equações diferenciais e que usam a derivada, que usam o cálculo fracionário, né? E aí, em outro momento, quem sabe, a gente não mostra aqui para vocês como é que a gente trabalha, né, para resolver mesmo, que ferramentas são essas aí, né, como é que a gente faz para resolver, a gente pega um problema aqui e resolve, usando o cálculo fracionário, tá? Mas eu deixo aqui a minha conversa, a minha fala, mais uma apresentação para que vocês, espero que vocês se sintam convidados aí, e eu acho muito bom, eu sempre digo isso aos meus alunos, que é muito bom quando alguém chega e fala para a gente algo que a gente não precisa nem ler, não precisa nem sentar para pesquisar, né, nem para ler, e já apresenta algo para a gente de ciência, né? A gente sempre enriquece com esses conhecimentos. Tá bom, gente? Então, eu fico por aqui. Muito obrigada a vocês pela atenção, ter ficado comigo até esse momento. Obrigada novamente à professora Geisane, né, pelo convite, minha amiga Geisane. E passo a palavra para vocês, Geis. Então, nós que agradecemos, né, Pri, a você. Eu abro aí para perguntas. Alguém tem? Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, claro. Assim, se eu quisesse seguir o estudo nessa área, qual é a recomendação que a senhora faria para eu me preparar já na graduação? Né? E outra pergunta é, qual é a região, a universidade que se concentra a pesquisa para o desenvolvimento do cálculo fracionário? São boas perguntas, ótimas perguntas. O primeiro livro de cálculo fracionário publicado em língua portuguesa, não faz muito tempo assim, acho que foi em 2007, 1990, alguma coisa, que foi exatamente o professor Edmundo Capelas, meu orientador, e um dos seus orientandos da época, o professor Rubens, tá? Eu tinha anotado isso aqui para trazer para vocês, eu me perdi. Mas é recente, é o primeiro livro em português, mas agora já tem muitos outros. Existe uma boa área de concentração na Unicamp, na USP, né, tem outras federais, o professor José Vanderlei, que é pai aí da Psi-Hilfer, ele está na Federal ABC, e ele trabalha com cálculo fracionário, trabalha muito, então tem um grupo de pesquisa aí espalhado. A Federal de Barueri, o professor Rubens, então assim, são pessoas que se formaram ali no centro que eu conheço, né, que é a Unicamp, e que se espalharam aí pelo Brasil e continuam fazendo pesquisa em cálculo fracionário. Então, são esses lugares aí que a gente vai encontrar. Em particular, existem grupos que são de professores da física, né? O professor Edmundo, ele é da física, por exemplo, mas a gente desenvolveu um trabalho de matemática, então não tenham medo, tá, de pegar o orientador da física, que trabalha com essas coisas, né? Dependendo da vertente de que o professor trabalha, a gente faz tranquilamente um trabalho como esse, que é de matemática pura. Para começar, Diego, como é que você começaria? Pegando um livro aí simples mesmo de física matemática. Na época eu fiz essa disciplina de física matemática aí na UESC, fiz como optativa, eu não sei se ainda está na grade de vocês, como optativa, como é que é. Então lá tem, sim, algumas equações diferenciais, eles apresentam algumas integrais usando convolução, que já é o início, apresenta devagarzinho essas funções gama, função beta,
né, que são importantes aí para a gente trabalhar com as equações diferenciais fracionárias. Então, essa coisa introdutória aí, a gente acha nesses livros, nesses cursos mais introdutórios mesmo. Alguém mais? Tem alguma pergunta? Professora, eu gostaria de fazer outra também. Professora, me desculpa, eu não sei se a senhora chegou a mencionar, mas eu gostaria de saber se a senhora tem conhecimento de algum problema físico, pode ser da área da física mesmo, que já foi modelado a partir das técnicas desenvolvidas no cálculo fracionário? Sim. Sim. Tem muitas, Diego. Tem muitas. Por exemplo, um problema de Maxwell, de uma equação, o oscilador harmônico, acho que já foi também, a questão da viscosidade, tem muitos problemas da física, eles já foram modelados usando o cálculo fracionário. E a necessidade de se usar eles é porque as equações diferenciais convencionais não foram suficientes? É a necessidade, né, a ideia de querer saber mais. O que acontece no geral? Sim. O que acontece se a derivada não for inteira? Né? O que a gente tem de propriedade? O que a gente pode tirar dessas equações, trabalhando com derivadas de ordem mais geral? Essa é uma pergunta. Quando eu apresentei minha equação, esse meu modelo, para vocês, existem outros modelos agora trabalhando com equações inteiras, né, com derivadas inteiras, que vai ali mais ou menos nessa pegada, né, uma equação integral diferencial, mas é inteiro. Então, eu e meu orientador, a gente pensou, bom, o que acontece, então, se a gente modelar isso aqui agora para um caso fracionário? O que a gente vai obter de mais geral? E no doutorado dele, por exemplo, ele trabalhou junto com o professor da medicina, lá da Unicamp, exatamente para fazer algumas análises, alguns testes ali, usando derivada fracionária. É um problema de concentração lá de medicamentos. Isso também existe muito nessa área biológica. Certinho, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço, Diego. Mais alguma pergunta, gente? Estou vendo os parabéns aqui a Henrique e Maria Luísa, pelos trabalhos premiados. Parabéns também, meus parabéns. Eu queria saber de vocês já conheciam o cálculo fracionário? Algum de vocês já leu, já viu? Eu, particularmente, não. Como trabalho com coisas mais gerais, né? Eu fui ver a primeira vez nesse curso de Física Matemática, que já foi uma optativa no final do curso mesmo também, mas para acabar o curso. Mas vale muito a pena. E também depende muito do grupo de pesquisa que se tem na universidade, né? Eu acho que o legal dessas áreas assim é que para quem gosta mesmo dessa matemática mais, né, dos cálculos, né, envolve muito disso aí do que a gente estuda, né? Sim. Aí a gente vai usar todas aquelas técnicas, todas aquelas coisas. E eu achei interessante a questão que, no geral, a gente trabalha sempre primeiro a derivada, né, para depois ir para a integral. Nesse o processo é inverso, né? Você trabalha a integral para depois definir uma derivada em função dessa integral, né? É bem legal mesmo. E a gente pode também formular problemas de EDP e usando o cálculo fracionário. A ideia é sempre isso, é saber o que acontece no macro, né? Sem ser naquela derivadazinha ali inteira, o que acontece mais geral. A Maria Luísa disse que já tinha visto alguma expressão dessas do cálculo. O pessoal da física trabalha muito com isso, então é mais comum, talvez. Eu acho que a disciplina de física matemática em muitos currículos são obrigatórias e não optativas para os físicos, por exemplo. A gente ainda chegou a ver algumas funções. A função gama, né, a gente estuda quando a gente estuda a transformada de Laplace, e se vocês observarem aí, essa integral que ele define de integral fracionária, é um tipo de integral parecida com aquela de Laplace, né? Que são transformadas, né? É isso, envolve uma transformada.
E é para quem não quer fugir muito da matemática, né? É uma boa área e que também tem muita aplicação, né? Muita. E o que o pessoal faz? Aproveita a gente, faz as contas mais pesadas e aí depois pega só os resultados bons e aplicam nessas áreas, né? Na biologia, na farmácia, a física. E assim, e tem sido muito crescente o número de pessoas que têm se dedicado a isso, porque a gente pega e vai ver muitos artigos novos, né, pessoal usando cálculo fracionário para modelar isso ou aquilo, coisas que se tinha antes, já no cálculo inteiro, mas que se cria agora a expectativa, né, do que nós podemos obter num cálculo fracionário, né, a gente pode também mudar as derivadas fracionárias ali da equação, da equação diferencial, para ver o comportamento, para ver o que é que melhor se ajusta, principalmente quando a gente está trabalhando em um problema real. E que aí a gente troca a derivada fracionária para ver qual que modela melhor aquela situação, que vai dar uma solução, né, mais viável para a gente. E essas equações, elas dependem muito do operador, né, que a gente está trabalhando. É isso. A Maria Luísa falou aqui que a gente usa a função gama nos polinômios ortogonais também. A Mirella trabalha com essa área de... ela fez uma palestra sobre a área de trabalho de pesquisa dela, do doutorado, né? E ela continua trabalhando com isso. É professora também aqui da UESC, a Mirella. E, Priscila, eu agradeço mais uma vez, é um prazer sempre estar com você, né? E foi excelente a palestra, porque, eu gostei muito, e para os estudantes aí que estão caminhando, né, querendo saber que área seguir, é uma área muito abrangente, né, que tem muita coisa ainda por fazer, né, então é uma possibilidade para vocês, tem aí já o contato da Priscila, né, para se quiser uma coisa, começar, né, a já trabalhar, né, alguma coisinha, ela já deu a dica, né, por exemplo, tá aí na graduação, escolhe lá a optativa física matemática, porque aí a gente vai ver muitas funções, né, que aparecem aí, né, que surgem aí. Eu também fiz, só que eu acho que a gente esquece, né, como eu não trabalhei com essa parte aí no doutorado, então eu não lembro de muita coisa, eu lembro mais das coisas que eu uso agora dando aula, né, mas não lembro muito dessas coisas assim na físico-matemática, algumas coisas em si eu lembro. Mas então, eu agradeço mais uma vez, né, a você, agradeço a todos os presentes, os convidados e os meus alunos que estão aqui presentes. Não sei se todos preencheram a lista, tem uma lista aí. O trabalho esses cursos introdutórios, né, da física-matemática, na época eu fiz e... eu não tinha nem visto, eu acho, equações diferenciais ordinárias ainda, disse que foi no final do curso, mas acho que nem foi, porque ainda nem tinha feito. Então, assim, foi um sofrimento, porque se lida com equações diferenciais o tempo inteiro, né, e ali começa a trabalhar. Então, é algo interessante para quem gosta de trabalhar com modelagem, né, quem gosta de trabalhar com modelos, com essas ferramentas de cálculo, como a professora Geisane falou, é super bacana. Porque a gente tem que ir para o macro, né? Quando a gente vai para a modelagem, a gente tem que ir para algo maior, porque muitas vezes a situação real não se modela com ferramentas mais usuais. E também essa questão que todas essas ferramentas aí desenvolvidas, todas essas técnicas, na verdade, elas são gerais, que no final volta para o clássico, né? Sim. Se você quiser voltar para o clássico, você volta. Então, de fato, é uma coisa bem firmada, né? Bem estabelecida, bem posta. E a ideia essas ideias, assim, esse cálculo fracionário, por exemplo, eu trabalho com cálculo fuzzy, né? Então, no cálculo fuzzy, a gente também tem muitas derivadas e muitas integrais, diferente lá do cálculo tradicional, que a gente só tem, né, basicamente aquilo ali. Então, muitas derivam muitas outras coisas, né? Então, é um leque de possibilidades que a gente tem. Então, essas áreas aí estão... Derivam muitas possibilidades, né?
É importante a gente saber que o que a gente está fazendo na graduação, a gente não pode dar um passo maior que a perna, né? Na graduação, a gente tem que estar bem firme ali naquele cálculo clássico, a gente tem que conhecer bem aquela ferramenta. E existem muitas outras coisas aí para serem feitas, né? A gente não faz tudo, tá? Então, a gente conhece, acho que um ambiente como esse, que a professora está promovendo pelo esse projeto, é importantíssimo, porque a gente conhece, né? A gente sai ali do interior, sai de Ilhéus, sai de Barreiras, e a gente conhece o que é que o Brasil tem de pesquisa em matemática, né? O que é que o mundo está fazendo de pesquisa matemática. Isso é importantíssimo. E aos poucos a gente vai se estendendo a outros lugares, né? Ninguém diria que uma professora lá do oeste da Bahia agora vai estar fazendo cálculo fracionário. Aqui tem um pessoal da física, uns colegas da física que acho que trabalham com alguma coisa nesse sentido. O Tiago fez uma pergunta aqui, na estatística vai ser bem utilizado também, correto? Eu não conheço, Tiago, na estatística, como isso poderia ser utilizado. Acho que eu não conheço, não sei te dizer. Talvez alguma coisa que eles tivessem visto aí, alguma coisa te lembrou, né? Alguma coisa trouxe ele à memória aí. De repente ele já viu alguma coisa, né? Mas eu não me recordo e não entrei nisso aí. Boa tarde, professora. Oi, desculpa assim do nada. Eu lembrei, a senhora tinha comentado da função gama, eu lembrei de outras também. E tem um canal, quer dizer, uma página que eu sigo no Instagram de matemática, e tem muito disso de integrais que no começo eu nem entendia muito. Aí depois de fazer estatística, eu comecei a fazer algumas simulações, e agora com a palestra fez bem mais sentido. Ah, que ótimo. Aí eu fiz o link, por isso que ficou a dúvida também. De repente, Tiago, já é algo para você se instigar, pesquisar, e já é uma área de pesquisa para você. E dizer aqui para a gente depois, né? É verdade. Porque é o que eu falo. Na verdade, assim, porque a gente, como estudante, ainda mais nesse modo online, né? A gente tem muita coisa para fazer, a gente termina ficando muito cansada, às vezes, para assistir tanta palestra, assistir aula, fazer lista, fazer prova. Eu entendo, porque a gente ficou muito sobrecarregada agora. Mas as oportunidades que a gente está tendo agora não tem como a gente mensurar. Porque, assim, quanto de palestra que você consegue acessar pelo YouTube? Porque antes era só aqueles professorzinhos que faziam lá aquelas formulazinhas. Hoje não, você entra no YouTube e tem palestra de top mesmo, top de linha, entendeu? E que você consegue conhecer outras áreas. Que eu digo, você tem que se abrir para conhecer, para depois aí você decide o que você quer fazer, né? Mas, quando a gente sai de uma graduação, acho que até no mestrado mesmo, né? No mestrado a gente não tem maturidade, né? No mestrado a gente vai entender bem uma certa linha, né? A gente entende bem, abre ali aquelas contas, mas numa matemática pura mesmo, a gente não se preocupa com o resultado, né? Então, e aí às vezes a gente nem sabe, né? Vai pelo seguindo, não sabe nem onde seguir. Então, eu sempre falo que esse tipo de palestra, esses meios de divulgação científica são ótimos para isso, para oportunizar vocês de conhecer, de perceber as possibilidades que vocês têm. E aí o projeto está começando, é o primeiro ano, né? Mas eu espero que se estabeleça, e a ideia é essa, que a gente coloque coisas assim para motivar o aluno para seguir uma determinada área, né? Trazer também palestras, mas o foco nem é tanto palestras, porque a gente já tem um projeto que, inclusive, a Priscila participou do seminário de matemática, que ele já é mais específico para a questão de trazer palestras e tal, mas não deixa de ser também um objetivo da gente. Então, eu, mais uma vez, agradeço a você, Priscila, agradeço a todos os que estiveram aqui e participaram. Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, a gente finaliza. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos. E a gente vai finalizando por aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Gisane. Até uma próxima. Obrigada.